Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Xênia, né, professora de filosofia. E será que a filosofia tem algo a dizer sobre isso, né? Porque há pessoas muito gabaritadas aí no quesito falar de pandemia, que são aí os cientistas, os biólogos, mas a filosofia também tem algo a dizer sobre isso, tá? E aí eu só queria ressaltar que na filosofia nós não vamos ter, apesar que também na biologia, na ciência, nós também não temos vozes unívocas, não. Ou seja, na filosofia também nós não vamos ter vozes únicas, tá? Nós vamos ter vários discursos, não há um único discurso num único sentido, não. E aí hoje eu separei algumas falas aqui para vocês entenderem como que os filósofos estão pensando a pandemia, estão pensando esse novo normal, como a gente está falando aí, né? Alguns dos textos que eu vou me basear tá nesse livro aí, Sopa de Juan. Olha aí, os filósofos, em março de 2020, eles se organizaram para escrever esse e-book, tá? Que eles denominaram de Sopa de Juan. E eu sei que há uma versão em inglês e essa em espanhol que eu disponibilizei aí para vocês. Se vocês clicarem, há um hiperlink que vai para o livro, tá? Então, sintam-se convidados também a ler as outras vozes que estão nessa obra. Vocês vão ver que as vozes, às vezes, se convergem em muito, assim, e divergem também, porque ainda estamos pensando sobre o que está acontecendo, né? Logo, a questão, o que é a pandemia, é inevitável, todo mundo está parando para pensar sobre isso, né? Sobre o que é o coronavírus, qual que é as medidas de isolamento mais adequadas, refletir sobre o medo que está pairando sobre todos, né? Será que o medo realmente é adequado nessas situações? E mesmo a questão da morte. A morte nos aparece aí novamente, né? E é uma questão da filosofia, desde a antiguidade, o que é a morte e como lidar com a morte, tá? E aí, como eu disse, mesmo não sendo um profissional de saúde ou da biologia, todos nós somos curiosos, e aí vai dar aquele pitaquinho aí sobre essa situação, que os filósofos não seriam diferentes. E aí, hoje eu trouxe algumas leituras para que a gente possa pensar essa realidade, tá? E no final, eu vou apresentar possíveis respostas ou ações possíveis frente à pandemia que a filosofia nos dá, tá? A primeira tese que eu vou apresentar ali para vocês é do filósofo Zizek. O que ele diz? Pode passar o slide, por favor. Aí, ó. Esse mesmo. Ele diz o seguinte: a disseminação continua e a pandemia do coronavírus acabou desencadeando também certas epidemias de vírus ideológicos que estavam adormecidos em nossas sociedades. Fake news, teorias aí da conspiração e explosão de racismo. Ou seja, frente a uma situação como a pandemia, né, que nos choca, que é um desastre, né, há também o início de um vírus que ele chama de vírus ideológico. Logo, há uma faceta aí da pandemia que é ruim, que é trazer à tona essas questões de fake news, de teoria da conspiração. Por que as pessoas se apegam a isso? O Zizek vai falar que é tentar ver significado nas coisas. E essas teorias e essas fake news vêm como essa possibilidade, né? Pode passar o slide, por favor. Bom, aí ele fala, mas talvez outro vírus muito mais benéfico também se espalhe. E, se tivermos sorte, irá nos infectar, que é o vírus do pensar em uma sociedade alternativa, uma sociedade para além dos Estados-nação, uma sociedade que se utiliza das formas de solidariedade e cooperação global. Olha que legal. Então, ele vê que a pandemia é uma catástrofe e que essa pandemia está gerando catástrofes também nas questões ideológicas, e ele tenta apresentar uma outra possibilidade, que seria a solidariedade, a cooperação global. O que ele apresenta como possibilidade é que, a partir de agora, as sociedades, os indivíduos, deveriam pensar as suas formas de governo. E quando ele fala isso, ele está pensando que nós devemos repensar não só os países, as políticas comunistas que existem, como também as capitalistas. Nós devemos repensar o modo como nós agimos no mundo, tá? Ele diz que nenhum nem outro se sustenta mais. E devemos encontrar a via da solidariedade. Então, de um fato triste, que é a catástrofe da pandemia,
nós podemos mudar o modo como nós vemos o mundo, né? E aí ele cita até alguns literários, ele chama a atenção que alguns literários e alguns teóricos já falavam desse potencial aí utópico dos filmes de catástrofes, né? E a gente tem muito filme de catástrofe aí. A gente tem filme que demonstra asteroides caindo na Terra, a gente tem filme que fala de vírus que mata a humanidade, né? E o que ele quer dizer aqui? Essa ameaça, que é global, dá origem à solidariedade global. Tanto nos filmes, quanto agora pode acontecer isso, né? Ele fala que, então, nossas diferenças, porque nós somos diferentes, podem se tornar insignificantes e todos podem trabalhar juntos para encontrar uma solução, né? E aí não está falando mais de filme. Antes era filme, a gente via isso como ficção. Agora é a realidade, né? O outro ponto que ele ressalta é que, sabendo que essa situação catastrófica pode gerar uma mudança na humanidade, isso não pode fazer com que a gente se sinta feliz ou ser sádico com o sofrimento generalizado, tá? Pelo contrário, o ponto é refletir sobre o triste fato aí de que nós precisamos de uma catástrofe para nos permitirmos repensar as características básicas da nossa sociedade. Olha que doideira, né? E então, o Zizek lembra aí do vice-ministro da Saúde do Irã, por exemplo, que numa coletiva de imprensa aí, ele minimiza a disseminação aí do coronavírus e até chega a afirmar que a quarentena em massa não seria necessária. Ele fala isso numa coletiva de imprensa. Só que no outro dia, ele teve que refazer a sua fala, porque ele tinha contraído o coronavírus e ele vai se isolar. Olha isso, né? Então, ele retoma na TV para falar que esse é um vírus democrático, que não faz diferença aí entre pobres e ricos ou entre políticos e cidadãos comuns. E nesse ponto, o que o Zizek fala? Que todos nós estamos no mesmo barco, tá? E há uma ironia ali, né? Porque não adianta ter dinheiro, não adianta que se a gente não se isolar, nós não vamos ter como evitar o contágio, né? Além disso, né? Ele fala que não só estamos lidando com essas ameaças virais aí, mas outras catástrofes estão surgindo no nosso horizonte, que seria a seca, ondas de calor, tempestade fora do controle. Logo, mais do que nunca, o que ele quer dizer é que nós não podemos entrar em pânico quanto a isso. Essa é a realidade. O que a gente precisa fazer é um movimento para que a gente crie essa solidariedade aí que ele está propondo entre as nações. Tá? Essa primeira abordagem filosófica que eu quis trazer para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Depois eu quero trazer uma outra voz, pode até passar, Jax, que é a da Judith Butler. Né? O primeiro ano já falou, já estudou um pouquinho sobre ela, né? Vamos ver qual que é o ponto da Judith Butler aqui, qual que é a leitura que ela faz sobre o que está acontecendo hoje no mundo, tá? Olha o que ela está dizendo aí. O isolamento obrigatório coincide com o novo reconhecimento de uma nova interdependência global durante o novo tempo e espaço imposto pela pandemia. Olha aí, então há um outro novo tempo e espaço que é posto pela pandemia, e nós estamos numa interdependência global, como já falamos aí, né, nas falas dos outros professores. Logo, por um lado, nós somos solicitados a nos manter em nossas unidades familiares, espaço de vida compartilhado, ou na nossa casa individualmente, enfim, né, privando de contato social e relegando as esferas de isolamento que é relativo. Alguns mantêm o isolamento, outros não. Por outro lado, nos deparamos com um vírus que ultrapassa rapidamente as fronteiras, alheio mesmo à ideia de território nacional. Ou seja, esse vírus, ele não segue as nossas ordens, né? Então, ele ultrapassa, inclusive, as nossas regras. E ela se pergunta, quais são as consequências dessa pandemia quando pensamos sobre igualdade, independência global e nossas obrigações mútuas? O que a Butler está nos chamando para reflexão, tá? Nesse momento, a voz da Butler, ela vai ecoar junto com o do Zizek e junto com o do vice-ministro da Saúde do Irã, porque ela vai falar que o vírus, ele nos trata como iguais. Ele nos põe igualmente em risco de contrair a doença, tá? De perder alguém ou de viver num mundo de iminente ameaça. Logo,
o vírus mostra que nós somos igualmente frágeis. Só que há um contraponto aí dela com o Zizek. Porque ao mesmo tempo que o vírus nos trata, né, com igualdade, há a incapacidade de alguns estados e regiões para se preparar com antecedência. Então, alguns fizeram cerco de fronteira, outros não fizeram, né? Há empresários ansiosos por quê? Por capitalizar as vacinas. Ou seja, ela está demonstrando que há sim uma desigualdade radical, que não é necessariamente causado pelo vírus, mas acaba sendo trazida aí por ele. O vírus demonstra essas desigualdades, escancara essas desigualdades. Logo, para ela, né, essa desigualdade social e econômica vai assegurar, sim, que o vírus discrimine. Ela vai afirmar logo, então, que o vírus, por si só, não discrimina, mas nós, humanos, fazemos com que ele discrimine, sim. Por meio de racismo, xenofobia, por pobreza, uns mais pobres que outros. Logo, alguns, sim, vão sofrer mais, vão ser mais vulneráveis que outros. Aí elas perguntam, mas quem pode dizer que uma vida tem mais valor que a outra? Essa é a pergunta que ela lança a mão. Por que alguns estão mais protegidos da morte do que outros? Né? E aí, lembra da alegoria do Zizek, que ele fala que nós estamos no mesmo barco? Eu acho que a Butler, ela nos dá a possibilidade de ir um pouquinho além, no sentido de que nós não estamos no mesmo barco. Eu imagino que nós estamos no mesmo mar, tá? Mas alguns estão em navios, alguns estão em botes, enfim, né? Logo, nós estamos enfrentando o mesmo vírus, e ele é democrático, né? Ele pode afetar qualquer um, mas há uma faceta que é discriminatória, que são as condições sociais, que algumas vidas têm valor maior que a outra. E quem que dita que essa vida vale mais do que outra? Aí pode passar, Jacques. Tá dando para compreender, gente? Ou a filosofia tá muito abstrata? Me falem aí, hein? Bom, aí eu lembrei do Foucault, tá? O Foucault já morreu, né? Os dois que eu trouxe aqui, a Butler e o Zizek, eles são contemporâneos, eles estão pensando nessa pandemia que está acontecendo aí com a gente, mas o Foucault não. Mas o Foucault, ele traz algo importante ali, que é quando a Butler se pergunta, né? Mas quem que escolhe qual vida tem mais valor que outra? Quando o Foucault lança a mão de uma ideia que é biopoder, a ideia de biopoder, ele dá essa dica para a gente. O que é o biopoder? É o poder que o Estado tem sobre a vida de todos nós. A gente acha que não, mas o governo controla a nossa vida, tá? Não vou me estender muito, tá? Eu vou só pincelar ele aqui para que vocês saibam que existe essa leitura, tá? O governo, ele tem o poder de fazer viver e de deixar morrer também. É o que hoje a gente chama de necropolítica, uma política sobre a morte dos indivíduos. O que a gente percebe é que sempre, então, haverá uma população mais vulnerável que é, assim, deixada para morrer. Porque o Estado, ele tem, sim, que dar conta de garantir a existência de todos. Mas ele consegue? Não. Então, ele tem que fazer uma escolha em quem vive e quem morre, tá? O que a gente percebe é que sempre haverá uma população mais vulnerável que é aí deixada para morrer mesmo. Lembra lá no início da pandemia? Qual que era o discurso de todos os governos, a maioria deles? Que era um vírus que não era tão forte e que geralmente matava ou idosos e pessoas com comorbidades, né? Esse seria o dito chamado grupo de risco. Ou seja, esses eram, lá no início, aqueles grupos mais vulneráveis que, se tivesse que escolher, seriam deixados para morrer. Tanto que eu trouxe aí nos slides algumas reportagens que dizem o quê? Que os médicos teriam que escolher quem que eles iam deixar viver e quais pessoas que eles iam deixar morrer, né? Como que ele faria isso? Se tivesse um jovem e um idoso, quem iria para o tubo? Quem seria entubado? O mais novo. Então, quer dizer, o Estado dita quem é o vulnerável e quem deveria ser deixado para morrer, tá bom? Mas, enfim, tá? A gente chega na incerteza da morte que nós somos vulneráveis, né? E aí o medo nos toma. Será que a filosofia pode nos ajudar? Eu vou apresentar rapidamente aqui os estoicos e o pensamento do Montaigne para a gente repensar essa situação, tá? Mas antes de apresentar o pensamento dos dois, o que eu preciso dizer? Que a gente está entendendo filosofia aqui como um modo de vida, tá? Um ethos. E esse modo de vida que a filosofia fala, fundamenta-se também em saber lidar com uma pandemia, tá? A questão aqui é se a filosofia e qual filosofia ajudaria a viver. E no nosso caso específico,
a enfrentar melhor essa nossa condição mortal, que está sempre sendo lembrada ali para a gente pelos jornais. Os jornais toda hora ficam falando, vamos ver quantas pessoas morreram, vamos ver quantas pessoas estão internadas. Ou seja, toda hora nós estamos sendo lembrados de que nós somos mortais, né? Jackson, passa aí rapidinho, já estou quase acabando. A gente chega no estoicismo. Qual que é a resposta do estoicismo para a gente? Para a gente não ficar muito aflito, para a gente não cair no medo. Ele vai dizer, os estoicos, tá? E os estoicos aí é do período de filosofia antiga ali. É bem antigo. Os estoicos, eles vão falar de uma visão da natureza. Que nós não temos controle sobre a natureza, tá? Nós não controlamos o que acontece no mundo ou em nossas vidas. E isso está sendo muito demonstrado hoje com a pandemia. A gente não controla essas coisas. Nós não controlamos a natureza. O vulcão está lá estourando agora. A gente tem controle sobre o vulcão? Claro que não. Então, nós precisamos reconhecer essa nossa limitação e deixarmos nossa felicidade apenas para quem? Para aquelas coisas que nós temos controle. Porque assim, a nossa felicidade dependeria apenas de nós mesmos e não dessas coisas externas que nós não conseguimos controlar. E aí surge a figura do estoico ou do sábio como aquela pessoa o quê? Que vai reconhecer a sua própria impotência e vai conduzir a sua vida conforme os acontecimentos. Ou seja, ao invés de eu tentar me opor ao que está sendo dito ali, não, eu vou tentar adequar o que me faz feliz com a situação que eu tenho, tá? E isso evitaria o quê? A infelicidade, tá? Os estoicos estão tentando nos ensinar a lidar com as circunstâncias que está acontecendo com tranquilidade e não com medo. O medo, as perturbações só vai causar o quê? Infelicidade, né? Aí vamos pensar no contexto aí do isolamento social. A determinação de se isola ou não isola é feita por quem? Pelos governos. Ou seja, está extrapolando a nossa condição. Eu não posso escolher, não. É o governo que está me dizendo. Logo, cabe a mim reconhecer que eu não vou mudar isso e escolher o que eu faço com o meu tempo enquanto eu estou em isolamento. Vamos pensar no caso da Viviane. Viviane, quando começou a pandemia, o que o governo disse? Escolas vão fechar. Fechou as escolas. Imagina se a Viviane ficasse preocupada. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para abrir a escola. Estaria o quê? Infelicidade para a Viviane. Ao contrário, a Viviane pensou, como que eu vou fazer para a escola se organizar agora que a gente não pode abrir a escola? Aí começou a se pensar, vamos usar o Google Meet, vamos usar o Google Sala de Aula. Ah, não, o Google Sala de Aula agora é muito complicado. Não, vamos só para o Google Meet inicialmente. Ou seja, ela não controlava certas situações e pensou a escola a partir do que ela controlava. Ou seja, a gente pode escolher, tá? Pode passar o próximo slide. E aí eu já estou terminando. Nós temos o pensamento do Montaigne. O Montaigne escreve um livro que chama Ensaios, e eu tenho que lembrar que ele viveu aí 6 meses numa peste que devastou aí Bordeaux, tá? E pensando nisso, vivendo esse contexto de peste, ele nos diz que é preciso reconhecer a fragilidade da vida. Pois nós nos afetamos sim com as coisas. Nós sentimos medo sim. Nós sentimos insegurança sim. Só que diante disso, eles põem uma filosofia da vulnerabilidade. Somos vulneráveis, reconhecemos isso. A morte, então, é uma face dessa vulnerabilidade. É uma face da vida. A ideia, então, não é se abster dessas coisas, não é ser intangível, parar de pensar sobre isso e começar a falar sobre o que é o ser ou questões abstratas da filosofia. Nada disso. Ele só diz que, então, a gente reconhecendo que a vida é frágil e fácil de perturbar, aí sim a gente pode pensar qual que é a melhor maneira e buscar um modo de ser e viver melhor, tá? Pois realmente, todos nós vamos aí morrer. Mas acontece que na peste, no caso do Montaigne, e na pandemia, no nosso, além de nós não conseguirmos cuidar das nossas vidas, como a gente fazia antes, igual eu não posso jogar vôlei mais, vocês não podem mais fazer festa com os colegas. Além disso, a todo momento, nós estamos sendo lembrados do quê? Que nós vamos morrer. E a morte está sempre ali na nossa cabeça. E isso nos causa o quê? Um desespero. A gente se sente preocupado e o sofrimento acontece, né? E aí ele fala, e o sofrimento acontece porque nós somos responsáveis com o outro. Porque antes nós lidávamos com a nossa vida e com a nossa morte. Mas agora a gente está lidando com a vida e com a morte de muitos.
E isso aflige a gente. Nós somos mortais e na pandemia nós estamos a todo momento sendo lembrados disso, né? É o que eu falei lá na televisão. Toda hora os canais falando que tem pessoas morrendo. Aí a gente se sente o quê? Mais vulnerável. Isso causa medo, né? Só que nós não podemos ficar aí no âmbito do medo. Nós precisamos entender, né, que nós somos responsáveis pelo outro, que nós somos responsáveis por nós mesmos. E o melhor caminho, diz o Montaigne, é cuidar de si e dos demais, se isolando. Olha que legal. E aí ele diz que a filosofia, enquanto modo de vida ali, pode ajudar. Pode ajudar de qual modo? Buscando sabedoria nos livros. O filósofo é aquele que vai se sentir com menos dor quando se debruça na leitura. Aí, ó, indicação para vocês começar a ler mais. Eu acho que um conceito importante que ele traz aí, que é o de responsabilidade social. Nós somos responsáveis pelos outros. E que eu acho que se perdeu. Se a gente tivesse o conceito de responsabilidade social, talvez o vírus se disseminasse menos, né? Mas como se perdeu a ideia de responsabilidade social, o vírus se disseminou como está sendo disseminado, né? Porque a gente quer fazer festinha, a gente quer fazer as coisas, né? Então, lembre-se disso, nós somos responsáveis pelo próximo, tá? E aí, essas são só algumas mesmo reflexões que a filosofia pode trazer para a gente pensar esse novo normal, né? E eu tentei apresentar umas medidas para a gente sair disso, mas eu acho que quem vai apresentar isso de uma maneira muito melhor é o Aurélio, né? Então, o Aurélio agora pode falar um pouquinho para a gente como lidar com isso tudo sem sofrer muito, né, Aurélio?